Olá, sou o professor Antônio Lopes. Sejam bem-vindos a esta videoaula de Adobe Photoshop e eu vou abordar o tema técnicas de máscara de camada pouco conhecidas no Photoshop. Aqui no meu Photoshop eu já coloquei aqui duas imagens, já fiz aqui pelo painel de camadas a organização dessas imagens, coloquei aqui uma base, coloquei aqui uma camada que eu chamei de mar, que é a imagem de fundo, vocês podem observar. E aqui na parte superior eu tenho uma camada chamada barco, que é correspondente a essa fotografia que eu já organizei aí a posição. Então eu posso abrir aqui o painel de canais, né, o painel Channel, que é o painel de canais, e aqui eu já encontro a seleção que eu salvei com o nome de barco. E aqui na base desse painel eu tenho uma opção que eu posso carregar rapidamente essa seleção, esse canal como uma seleção. Então eu posso clicar aqui no canal barco, arrastar e soltar aqui em cima do botão para ele fazer o load dessa seleção, ou seja, carregar a seleção. Quando eu faço isso, observe que ele já selecionou aqui a área do barco, exatamente o que eu queria. Vou fechar o painel Channel e agora o que me interessa é somente a área selecionada. Para isso, eu vou aplicar uma máscara de camada. Então, no painel Layers, no rodapé, eu venho aqui no botãozinho Add Layer Mask, adicionar uma nova máscara de camada, e quando eu clico, vejam que o Photoshop já aplicou a máscara, manteve a área selecionada visível e a área não selecionada ele escondeu. Beleza. Com a máscara selecionada, eu posso aplicar uma borda, né, um stroke, um efeito de stroke, um efeito de borda nessa máscara. Então eu posso entrar aqui no FX, né, e aqui eu vou adicionar um novo estilo de camada, que é o botãozinho Add a Layer Style. Quando eu clico, eu tenho aqui a opçãozinha do stroke, que é o traçado. Quando eu clico, ele vai abrir a configuração aqui, size tamanho 1, né? E vou trabalhar aqui nessa cor vermelha e vou clicar OK. Quando eu faço isso, aí você vê que o Photoshop revela toda a área selecionada, a área em volta do barco, e ele colocou aqui duas áreas que eu não preciso. Então eu posso fazer a eliminação dessas áreas. Eu estou com a máscara selecionada, só tenho que fazer uso da ferramenta Brush, que é o meu pincel. Clico aqui no Brush. Sempre que eu uso essa ferramenta, eu visualizo na parte superior se o modo está normal, se a opacity ou opacidade está 100% e se o fluxo flow está em 100, beleza. Feito isso, eu vou trabalhar a cor. Qual é a cor que eu quero para essa máscara, para esse pincel? Eu quero o branco, porque eu estou trabalhando numa máscara onde o preto vai esconder, né, e o branco vai revelar. Então, com o branco em cima, se eu passo esse pincel aqui, vejam que eu elimino aqui, ó, tá? Vou eliminar essa área e vou eliminar essa área aqui, ou seja, estou ampliando a minha área de seleção. Feita essa correção, agora eu só tenho mesmo a área do barco que está aqui em volta do stroke, do traçado. E uma vez corrigida essa área, esse efeito não me interessa mais. Então eu posso clicar na palavrazinha Effect e arrastá-lo para a lixeira. Feito isso, o Photoshop já elimina e eu já fiz a correção da área. Legal. Outra coisa importante quando você está trabalhando com máscara de camada, aqui eu tenho a miniatura da minha imagem, aqui eu tenho a miniatura da minha máscara. Eu posso aplicar uma difusão, ou seja, eu posso suavizar as bordas dessa seleção. Elas estão com aparência muito dura, então eu posso aplicar uma difusão. Máscara selecionada, abro o painel de Properties, que é o painel de propriedades, e aqui eu tenho a opçãozinha de difusão, que é o Feather. Então, eu aumentando o Feather, eu vou aplicar uma difusão na borda, né, da imagem. Então, quando eu aumento aqui o Feather, você vai observar que ele começa a aplicar uma difusão na borda. Eu vou colocar uma difusão de 1,5, uma difusãozinha bem tranquila, tá? Beleza. Então eu vou procurar aqui o retângulo, tá? Já tenho aqui, tem um retângulo e o retângulo arredondado. Vou clicar na ferramenta retângulo e vou trabalhar uma borda, como esse meu arquivo é 1080 pixels por 1080 pixels, eu vou trabalhar uma borda de 50 pixels. Para isso eu dou um clique
na tela de pintura, chamada de Canvas, né? Então eu clico aqui na tela de pintura, ele me dá a largura e a altura, eu vou digitar 1030 por 1030. Vou clicar OK, e aí eu já tenho esse retângulo criado. Agora eu vou indicar para o Photoshop que eu quero alinhar pela tela de pintura. Daí eu clico aqui nessa opçãozinha aqui, e aqui lá na parte de baixo eu tenho Align to, e aqui eu marco a opção, tem duas opções, Select Canvas, eu vou marcar a opção Canvas. Quando eu faço isso, eu posso apertar no botãozinho Align Horizontal Center e no botãozinho Align Vertical Centers. Quando eu faço isso, observe que o Photoshop já colocou o retângulo no centro da tela de pintura, ou seja, no centro do canvas. A camadazinha do retângulo está selecionada. Vou apertar aqui na ferramenta retângulo para visualizar as opções aqui na parte superior. E aqui em cima eu tenho uma opçãozinha chamada Patch Operations. Eu vou clicar na opção Subtract from Shape. Quando eu clico, aí vejam que ele já fez a subtração. E o retângulo agora ficou apenas nas extremidades, com aquele valorzinho de 50 pixels, tá bom? Beleza. Outra coisa interessante que eu posso fazer nesse retângulo é abrir o painel de propriedades e fazer o arredondamento dos cantos. Olha que legal. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 30 pixels. Quando eu teclo Enter, aí você observa que ele já fez o arredondamento em todos os cantos, tá? E aí eu já tenho o meu retângulo com essa característica de subtração e com os cantos arredondados em 30. Tranquilo? Beleza. Além dos cantos arredondados em 30, eu também posso aplicar uma difusão nesse retângulo, nas bordas do retângulo. Daí, mais uma vez, eu vou precisar do conhecimento em máscara, né? Máscara de camada. Por quê? Eu vou abrir as propriedades desse retângulo. Aqui no momento ele está mostrando as propriedades. E aqui na parte superior eu tenho a opçãozinha de máscara. Então aqui é a opção do retângulo, né? E aqui é a opção de máscara. Quando eu clico, ele já abriu as opções de máscara. O retângulo está aqui, ó, Shape Patch. E agora eu vou dizer para ele que eu quero aplicar um feather, ou seja, uma difusão. Então eu vou colocar aqui uma difusão de 3,5. Olha só, então ele já deixou aqui as bordas bem difusas, tá? Na opção aqui do feather de 3,5. Legal, mais uma vez trabalhando com o recurso de máscara. Veja que máscara está presente aqui em todos os momentos dessa videoaula. Beleza, vou fechar o painel de propriedades. Eu vou carregar a seleção das duas máscaras. Então, o que que eu faço? Beleza, eu vou começar aqui com o barco. Vou manter a tecla Ctrl pressionado e clicar na miniatura da camada. E ele vai carregar a seleção do barco. Legal. Agora eu quero carregar, eu quero somar a essa seleção a seleção das pedras, tá? Aqui embaixo. Então, para isso, o que eu faço? Mantenho o Ctrl e o Shift vai adicionar. E quando eu estou com o Ctrl e o Shift selecionado e eu clico aqui nessa outra máscara, veja que o Photoshop adiciona a seleção das pedras. Então, eu consegui fazer duas seleções pelas máscaras. Daí você já começa a observar o quanto que as máscaras são importantes no desenvolvimento de um layout. Tá bom? Legal. Feito isso, vou clicar aqui na camada do topo, porque eu quero aplicar agora um ajuste do Photoshop. E esse ajuste vai ser um mapa de degradê, tá? Para isso eu venho aqui no rodapé do painel, ou Gradient Map em inglês, né? Então eu venho aqui no rodapé, nas minhas opções de ajuste, vou clicar, e aqui eu tenho uma opçãozinha do Gradient Map, que é o mapa de degradê. Quando eu clico, vejam que ele já criou uma camada do Gradient Map com aquela área branca selecionada que corresponde ao barco e às pedras. E aqui eu vou escolher o gradiente que eu quero. Então eu clico aqui na setinha e aqui na opçãozinha de Legacy Gradient, ou seja, os gradientes herdados, eu tenho aqui esse gradiente que eu uso bastante, que é o violeta laranja, né? E quando eu clico, vejam que ele já aplicou o mapa de degradê aqui. Aqui na camadazinha do Gradient Map eu vou clicar na máscara. Quando eu faço isso,
eu já tenho as opções de máscara. Olha que legal, tá? Aqui eu tenho a opção do gradient e aqui eu tenho a opção da máscara. E nessas opções de máscara, o que eu tenho? O botãozinho invert, ou seja, eu vou inverter a minha máscara. Quando eu faço isso, olha só que legal, o Photoshop fez a inversão e já aplicou o Gradient Map no fundo. Sempre que eu faço uso do Gradient Map, eu uso um Blend Mode, ou um modo de mesclagem, que combina muito bem com esse ajuste. Eu clico aqui na setinha dos Blend Modes e aqui eu tenho um Blend Mode chamado Soft Light. Olha, veja que eu vou passando aqui, você vê que, olha só que legal essa fusão, né? São várias opções aqui que eu posso utilizar, então eu vou passando aqui, ó, devagarinho, Light, Screen, Color Dodge, Soft Light, que eu gosto bastante, né? Ele me dá uma tonalidade não muito agressiva, então eu vou clicar aqui no Soft Light. O que eu quero? Quero suavizar mais aqui essa parte da aplicação do mapa de degradê com as pedras. Então, eu vou trabalhar um feather, uma difusão, vou aumentar e vejam que à medida que eu vou aumentando, olha que show de bola, ele já vai fazendo uma suavização. Então, eu vou colocar aqui uma difusãozinha de 5, já resolveu o problema, já ficou bem suave. E para deixar o barco e as pedras também envolvidas mais nessa cena, eu posso reduzir a densidade, que está muito forte. Quando eu faço a redução da densidade, vejam que o mapa também vai sendo aplicado, olha só, na pedra e no barco, tá? Ó, pode ser muito, pode ser uma aplicação bem suave. Então, por exemplo, vou trabalhar aqui um valor de 60%, já fica bem show de bola. Então, olha só. Então, olha que show de bola. O que eu vou fazer nesse momento? Minha arte está praticamente finalizada, com o trabalho em cima das máscaras de camadas, em cima dos recursos que o Photoshop oferece, como o mapa de degradê, né? E aí eu posso fazer todo esse trabalho. Mas quem realmente fez a diferença nesse tutorial foram as máscaras, né? As máscaras aqui possibilitaram fazer todo esse trabalho de aplicação de difusão, de densidade. Então, muito importante trabalhar com máscara de camada. Bora ver. Eu tenho aqui o antes e o depois. Olha só que legal. Como a imagem entrou, como a imagem está saindo e o quanto de produção foi aplicada nesse layout, com a utilização das máscaras e dos recursos do Photoshop, como Blend Modes, como Gradient Map, né? E dentro das máscaras, difusão e o feather e a densidade. Tá legal? Então, pessoal, espero que isso ajude no desenvolvimento das peças que vocês criam aí diariamente. Então, até a próxima.